temos um assunto que ele é bastante difícil de ser realizado na sua totalidade. Então, porque no mundo 3D, onde as pessoas estão sempre batalhando, concorrendo uma com as outras, isso se torna algo competitivo. E eu falo sobre o seguinte: honestidade é integridade. Então, tem até uma, um exemplo, né, de uma pessoa quando ela é íntegra, né, ela é honesta. É possível ser 100% honesto? Eu digo para vocês que eu acredito que sim. Né, mas por isso que vamos refletir. Né? Eu, você, qualquer pessoa, conseguiremos nesse vídeo pelo menos tentar verificar nossas ações, das quais nós possamos sempre estar atentos a essa integridade, para que nós, de uma maneira ou de outra, tenhamos sempre um momento de compreensão para assim podermos melhorarmos, né? Como qualquer reflexão de outro vídeo. Né? Então, quando uma pessoa, ela, por exemplo, ela está trabalhando e o chefe está na... Eu me recordo bem no meu primeiro emprego isso, né? Que eu trabalhava na sala do meu chefe. Né? Tinha um equipamento novo e naquela época os equipamentos novos eram caros, eram modernidade e as pessoas gostavam de mostrar esses equipamentos. Então o equipamento ficava na sala dele. E quando eu fui trabalhar, eu tinha que operar esse equipamento e eu gostava. Eu, uma criança toda, né, não estava nem um pouco preocupada em fazer pose, né? Não que hoje eu tenha, mas hoje a gente já sabe sentar na cadeira corretamente, sabe a altura, sabe o processo que é feito, a maneira que ele tem que ser realizado, os passos que existem de dar atenção, falar, esse tipo de coisa, né? Coisa que um moleque igual eu, né, com 13 anos, não tinha nada, era todo estabanado, já chegava, falava, atropelava, achava que a pessoa entendia. Mas tudo bem. Eu tinha certo carisma, né, na época. Então, o que ocorria? Eu era daquela maneira e tudo mais. Então, quando chegava um cliente, um visitante, amigo, parente, o meu chefe, né, o nome dele era Nelson, né, então ele vinha lá e falava: olha, isso aqui é o equipamento, o Samuel. Samuel, explica alguma coisa. Ele tinha uma voz grossa, era bastante sério, cabelo branco, né? E os filhos deles bem parecidos, com cabelos ainda não brancos. E aí eu, né, sempre parava, explicava do meu jeito, né, mas fazia lá. E quando ele não estava, eu também fazia basicamente a mesma coisa. Mas na mesma sala existiam mais dois equipamentos, né, que eram um pouco mais antigos, que existiam dois outros funcionários. E esses outros funcionários, depois acabou chegando um terceiro, eu não consegui entender ainda, porque por eu ser criança, né, por isso que a inocência de uma criança ela tem que ser preservada a todo custo, né? Porque qualquer exemplo que um adulto faça, a criança acaba acatando. Então, quando o patrão não estava na sala, os meus colegas, né, que eles tinham as outras áreas que eles trabalhavam, eles ficavam mais soltos. Eles já não trabalhavam, ficavam jogando coisas um no outro, davam mais risadas, né? E aí quando
o meu patrão ele entrava na sala, até a postura deles mudava. Isso demorou muito tempo para eu ter um tipo de noção do que estava ocorrendo. Eu sabia que existia alguma coisa errada, né? E então essa honestidade, né, tem até uma outra palavra que até acaba ficando melhor, ela é a integridade. Os meus amigos, eles não estavam sendo honestos, porque eles ficavam jogando, ficavam brincando. Eu me recordo que tinha não sei se a pessoa tem que trabalhar 100% o tempo todo, mas eu acredito que sim, porque estávamos sendo pagos para isso. Então percebe o quanto que eu vi isso também na rede pública, né? Eu trabalhei na rede pública uma época como contratado para uma escola. Eu tinha 17, 16, 17 anos, acho que até 18 anos. E os funcionários também, eles totalmente dispersos, totalmente. Percebe o quanto que de produção, de honestidade, de integridade, as pessoas não são geralmente assim. Teve um outro caso que, por exemplo, a pessoa que seja com valores, né? A pessoa percebe que uma pessoa está chegando para comprar determinado produto e o produto muda o preço. Eu morei uma época na praia, eu sabia o preço das. Tinha uma barraca que eu sempre ia, que eu gostava, ela dava o tempo certinho de eu. Chegava na orla da praia, aí eu caminhava até uma grande distância e tinha uma barraca, um quiosque enorme. E lá eu gostava de ficar, porque tinha um pessoal que tocava teclado e tinha um karaokê também perto. Então, e sempre tinha uma barraca vendendo produtos e tudo mais. E a gente acaba decorando o preço das coisas. E eu me recordo que nunca era o mesmo preço. Assim, mais ou menos, né? Então tinha lá, por exemplo, um boné, custasse R$ 20. Só que conforme chegava um turista com aparência de ter mais dinheiro, principalmente os gringos, já era 50, não era 20. E aí a pessoa pechinchava também, fazia por 10 e tudo mais. Eu sei que isso não é um tipo de coisa assim muito grande, né? Ninguém vai para o inferno por causa de falar um preço diferente para o outro. Mas é nesse princípio, né, de ser íntegro, né, ser honesto, né, com as coisas. Eu acho que isso faz uma diferença depois ao longo de uma vida, ao longo de da própria sociedade em si, né? Percebem? Será que vocês também têm algum tipo de exemplo, de alguma maneira onde as pessoas elas poderiam ser mais honestas, né? Por se tratar disso ser uma integridade? Teve uma época que eu trabalhei numa empresa também, e nessa empresa, eu vou ter que mudar os exemplos, né? Para que não fique. E eu lembro que nessa empresa eram concorrentes, e o mesmo sistema que eu fiz para uma servia, era utilizado na outra. Elas sabiam que era o mesmo sistema, só que as informações em si, elas eram diferentes. E eu me recordo que uma das empresas chegou e falou: quanto que você quer para eu me passar as informações da outra empresa? Aí eu já falei de cara, né, que você gostaria que a outra empresa que oferecesse as informações da sua empresa para outra, né? Quer dizer, a competitividade, ela é importante, tudo. Mas certas coisas,
Temos que ser honestos sempre. Falar sempre a verdade, ela retira um peso, por exemplo, muito grande. Ficar carregando, sustentando aquela mentira e para o resto da vida, principalmente se for pessoa próxima, a pessoa vai ter que carregar aquela mentira. Eu acredito que isso seja algo muito pesado. Então, já que vai doer, já fala de uma vez, olha, eu fiz isso, eu era aquilo, e pronto. Né? Sei que talvez alguma coisa seja um ultimato, mas eu acredito que sempre o caminho da verdade, da honestidade, principalmente conosco mesmo, é bem melhor. Se alguma coisa pesa na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer pessoa, é porque não fomos honestos. Ou não fomos honestos com alguém, ou não estamos sendo honestos conosco mesmo. Gratidão, gratidão, gratidão.